E vamos lá, então, muito boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos conversar sobre fidelização de clientes. Então, muito bacana esse tema. Eu vou transferir a minha telinha para vocês. Vamos lá, quando vocês estiverem vendo, vocês já me deem um alôzinho aí. Todos estão me vendo e me ouvindo bem? Sim. Ótimo, muito bom. Então, vamos lá. Já estou com a minha telinha aqui. Muito bem. Então, fiz questão de colocar ali 5 estrelas, mas depois fiquei pensando que eu poderia ter colocado mais de 5, né? Porque a gente, quando a gente pensa em demonstrar aquilo que a gente faz, né, o nosso trabalho, a gente pensa além da caixa, né? Temos que pensar além dessa caixinha. Então, a caixinha 5 estrelas talvez mostre um padrão, né? Temos que ser o máximo desse padrão, mas temos que ser além desse padrão, né? Então, vamos pensar dessa forma, em sermos além desse padrão, ok? Então, nosso tema de hoje, fidelizando clientes, e para iniciar, a gente precisa entender o que é, então, fidelização, né? O que é fidelização de clientes, né? Então, aqui, nós temos algumas denominações, né? A fidelização de clientes é um processo que consiste em desenvolver um relacionamento positivo entre consumidor e empresa, né? No caso, a gente está pensando, quando falamos ali em clientes e empresas, para cada tipo de fidelização de clientes, a gente tem estratégias diferentes, porque nós temos uma gama enorme de empresas, cada uma com seu ramo, com seu segmento e tudo tal, né? Então, para que a gente possa entender como fidelizar, para cada segmento vai ter regras diferenciadas, estratégias diferenciadas, talvez alguma minuta que tenha em uma e não tenha na outra, né? Por isso que é um tema muito gostoso quando a gente, né, no meu caso, em estar executando com vocês, é que cada empresa vai ter uma estratégia diferente, né? E isso, para quem está ministrando, no meu caso, é mais um adendo de informações que a gente vai computando, né? Para que no final possa somar tudo e transformar essa soma em algo positivo. No caso, neste caso, maior fidelização de clientes, né? A Sabesp, ela tem um ramo específico, ela atende milhões, centenas de pessoas, nós vamos ver isso, e essas pessoas, elas automaticamente, elas têm que retornar de alguma forma para a Sabesp, entender se esses atendimentos, eles estão sendo efetivos ou não, tá? Então, um cliente ele é fidelizado, né, a partir de um conjunto de interações. E essas interações elas têm que ser satisfatórias, né? Então, por exemplo, se eu tiver um cliente, né, dentro da minha gama toda, mas a minha avaliação está sendo feita com esse cliente e ele não está satisfeito em certos tópicos do que eu estou apresentando, provavelmente eu não vou ter esse cliente fidelizado, ao menos que eu retome todas aquelas intenções com este cliente e faça com que aquelas expectativas que ele pensava, né, de cada coisa que eu estou apresentando, de cada serviço, seja, então, atingida de uma forma bacana. Esse relacionamento em si, ele demora muito tempo, né? A gente não consegue fazer um relacionamento, criar uma fidelização com o cliente em questão de segundos. É óbvio, imagina, vamos pensar num outro ramo, né? Num ramo de roupas hoje, por exemplo, está frio. Aí você vê uma propaganda de uma jaqueta, né? E você olha o valor dessa jaqueta. Aí você entende que o valor ele é semelhante à qualidade da roupa, né? Do material, do produto que ele vai comprar. Né? Então, se isso está sendo feito, um exemplo, pela internet, eu não tenho o material na mão, eu vou olhar as especificações desse produto. E se esse produto realmente, por mais que ele seja um pouco mais caro, mas ele tenha boa qualidade, ele chega para mim, né, no momento que eu estava esperando, dentro do prazo, e ele tem uma
uma qualidade perfeita no sentido me aquece, supre as minhas necessidades, não é um material pesado para eu poder usar o dia todo, por exemplo, né? Ele é confortável, ele não me arranha, ele não aperta, ótimo. Eu vou pensar numa próxima vez, ou quando eu quiser comprar uma outra cor, por exemplo, voltar lá naquela mesma loja e acessar. Isso não acontece com a Sabesp, né? A Sabesp, a pessoa ela não consegue ir lá e comprar um produto, né? Ah, hoje eu vou lá na Sabesp comprar tantos metros cúbicos de água, não funciona dessa forma, né? Então, eu tenho que atender os meus clientes como Sabesp, eu tenho que atender os meus clientes de uma outra forma, de uma maneira que eles se sintam cada vez mais confortáveis com os serviços que nós estamos prestando para eles aqui, tá? E a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Então, para fidelizar, eu utilizo o tempo, o longo prazo, nunca de imediato. Isso é basicamente, nessa área que a gente está, é basicamente impossível fidelizar um cliente de imediato, tá? E nós buscamos sempre as interações, o conjunto de interações satisfatórias de análise desse cliente. Tudo bem? Aí nós temos o porquê fidelizar clientes, né? Então, dentro de todas as nossas características, dentro ainda, né, pensando sempre em Sabesp, por que nós devemos fidelizar clientes? Nós devemos fidelizar clientes pelo aumento da gama de serviços, né? Então, se eu pensar assim, se eu tiver um aumento na quantidade, como que eu posso dizer isso para vocês? Na distribuição de serviços disponíveis pela Sabesp, esse meu cliente ele vai ser mais acessível para mim? Sim ou não? Né? Pensando nesse ponto. Se eu aumentar a comodidade do cliente em relação ao consumo dos novos serviços e produtos. Então, quando eu falo novos serviços e produtos, eu estou falando na minha rede de contato com aquele cliente, tá? Então, será que eu estou usando um aplicativo? Será que, né, como tem o app mobile, será que os meus serviços digitais, eles estão chegando para o meu cliente? Como é que eles estão chegando, né? Eu não pus aqui, mas fortalecer a marca da Sabesp, né, junto com a marca cliente, ele é 100% viável e importante no meu processo de fidelização. Então, eu sim preciso pensar na marca, né, na marca Sabesp, mas também preciso pensar na marca cliente. Nós falamos um pouquinho nas outras aulas em relação a relacionamento com o cliente, e ele sim tem que ser a nossa estrutura, a nossa margem de crescimento para o futuro. Então, como é que eu chego nesse cliente, como que eu chego na casa desse cliente, no conforto do seu lar, através da minha marca, e como que a minha marca está chegando, como que a marca Sabesp está chegando hoje na casa das pessoas, né? Será que os atendimentos que todo mundo realmente precisa e são realmente necessários estão sendo atingidos, estão sendo solicitados, estão sendo denominados de uma forma positiva, tá? Promover o uso consciente da água, redução das perdas de água e educação ambiental. A Sabesp, ele tem esse projeto, esse processo de educação ambiental, e isso é muito bacana. Isso sim também entra dentro, né, da fidelização de clientes, para aquele cliente que é preocupado com esse processo ambiental, que ele é preocupado em saber como chega a água na casa dele, como que sai o esgoto e depois ele é tratado, né? E se todo esse processo, se ele tem alguma intervenção relacionada ao meio ambiente, então, sim, né? Pensar nesse tipo de estratégia pode ser, sim, uma forma de fidelizar esse cliente de uma maneira importante para a associação, para a empresa, para a instituição, tá? Intensificar a satisfação dos clientes
é algo que deve ser proposto imediatamente em todos os dias que a gente chega na empresa. Eu tenho que pensar que todo melhoramento que eu faço com a minha equipe, todo melhoramento que eu faço com a minha liderança, todo melhoramento que eu faço em todo o processo interno, ele reflete na minha entrega de produto. Ele reflete, então, na entrega e na satisfação desse meu cliente. Se eu tenho um treinamento, por exemplo, dentro da empresa, que vai falar, que vai instruir os meus colaboradores a comunicação afetiva e assertiva. Quando eu falo afetiva, é aquela comunicação em tom de voz, é aquela comunicação onde a pessoa que está do lado de cada linha se sinta confortável ao ouvir o que o Sabesp está dizendo, né? Até mesmo o tempo de espera. Existem muitas pessoas que não acessam o conteúdo total de telefonemas que colocam na linha de espera, com a musiquinha e tal, ou com algumas frases, porque eu não tenho tempo, o tempo custa dinheiro, eu não vou ficar ouvindo aquela versão várias vezes, né? Então, isso tudo é um processo interno de todas as empresas a pensar que, se eu capacito os meus colaboradores e tenho acesso rápido da empresa, do call center que seja, para o meu cliente direto, eu tenho um relacionamento muito mais estreito aqui, né? Então, assim, não sei vocês, eu tenho sérios problemas em relação à telefonia, né? Porque uma hora não cobra, outra hora cobra duplicado, outra hora não me entrega o serviço que eu quero, e quando eu vou ligar, demora 5, 6, 7 minutos para fazer o primeiro atendimento, depois nunca é com aquela pessoa que você falou, você sempre é transferido, que transfere para mais 5, 6 minutos. Então, essa perda de tempo, eu não tenho. Se eu não tenho, eu não vou acessar, né? Então, é uma dívida que vai ficar em atraso, é um processo que eu não vou adiantar, não vou dar sequência, é um produto que o cliente está perdendo, porque muitas vezes o cliente ele quer trocar, né, quer trocar uma linha e não é atendido. Então, esses são exemplos de que dentro, né, desse atendimento rápido, desse atendimento eficaz, assertivo e afetivo, pensando no cliente, ele tem que ser, sim, priorizado quando a gente fala em fidelização, tá? Quando a gente fala em pensar que o cliente, ele é o centro da atenção e o espaço, né, reservado para ele tem que ser um espaço diferenciado, tá? E aí, eu coloquei para vocês aqui algumas empresas, só para a gente fazer um comparativo, tá bom? Algumas empresas de saneamento básico que estão no Brasil. Pensando aí, né, para a gente pensar, começar a pensar, se o que a gente faz hoje, pensando no cliente, pensando nessa fidelização, se isso é o máximo que a gente pode. Sabe quando eu estou tentando alfinetar vocês para que surja a cada momento estruturas novas, estruturas criativas, onde aquele meu cliente ele vai sim querer sempre a minha empresa prestando serviço ali, né? A gente sabe que as empresas de saneamento básico, elas passam por processos licitatórios, enfim, mas não quero que isso seja somente pensado na parte pública governamental. Eu quero que isso seja pensado na entrega de quem realmente vai ter o usufruto do serviço, que é a população, são as comunidades em geral, né? E aí nós temos, né, em todos os estados, né, brasileiros, 29 companhias de saneamento básico. E 8 dessas companhias, elas estão localizadas no estado de São Paulo, que é onde a Sabesp atende, tá? E aí, eu coloquei do lado da Sabesp aqui para vocês, a Arcesp, que é a Agência Reguladora dos Serviços Públicos, que está no estado de São Paulo,
que faz essa associação, essas análises e averiguações do desempenho, né, e da entrega dos serviços Sabesp, tá? Mas aí nós temos outras companhias que estão em outras cidades, né, dentro do estado de São Paulo, que se a gente não prestar muita atenção ali, se a gente vacilar na forma que a gente entrega o nosso produto final, né, não pensando em licitações, tá? Porque quando a gente fala em licitação, a gente entra em valores, a gente entra muitas vezes em questões que nós vamos falar um pouquinho mais à frente, que fogem, né, da estrutura de liderança da empresa, né? Que aí outros níveis de conversa. Mas se a gente pensar nessa entrega, né? Eu vou dar só um exemplo, sei lá, né? A Sanasa. Será que lá em Campinas, os clientes dessa companhia, será que eles estão satisfeitos com a entrega, né, que eles estão fazendo? Se sim, se tem 100% de satisfação, né? O que será que eles fazem? Né? Ah, mas é uma cidade pequena, Priscila, não tem como se comparar. Não é pensando na quantidade de entrega, e sim como é feito a entrega, né? Eu sei, fiz uma longa pesquisa dentro de tudo que a Sabesp atende em relacionamento com o cliente. É amplo o relacionamento, mas sempre é importante pensar aonde é que eu posso inovar, criar, mudar, transformar, para que seja único, né? Pensem como seria bacana se a Sabesp atendesse todo o estado, né? Qual estrutura a gente precisa para isso? O que realmente dentro da entrega do serviço, o que é que nós precisamos para, então, não derrubar os adversários, mas sim criar parcerias que ampliem a minha rede, né? A rede já é grande, mas imagine que ela pode ser muito maior, né? E como é que isso pode ser feito, né? Qual é essa estrutura? O que é que falta, né? Para a gente poder ampliar de uma forma que unifique todo esse estado, né? Pensando nessa estrutura. E aí, então, o que eu vou mostrar para vocês aqui? Vocês estão vendo o manual do cliente e já viram esse manual? Falem comigo. Se já viram o manual, se já tocaram, se já viram o digital, como que vocês conhecem esse manual do cliente? Falem comigo. Não, eu não vi. Não viu. Quem mais? Bom, Eu já vi. já viu, Vicente? Sim. Tá. Folheou, entendeu? Eu vou fazer o seguinte, olha, eu vou pegar aqui, vou dar uma pausa. Vou dar uma pausa. Vou entrar aqui no meu celular, vou compartilhar a minha tela para vocês. E lá na minha tela, vocês me falam se vocês estão vendo. Mudou a tela? Estão vendo? Sim. Tá. Então, eu vou mostrar para vocês o manual, tá? O manual do cliente Sabesp. E esse manual, ele é muito bacana. Eu gostei muito, né, quando eu entrei e vi as informações, né? Ele traz informações que são pertinentes à entrega da Sabesp. Ele mostra essa associação da Sabesp com a Arcesp, que também é interessante para que a pessoa que esteja, a família que esteja recebendo o serviço saiba, né? Aqui mostra a área de atuação, né, que a Sabesp está no estado de São Paulo, traz também direitos e deveres dos clientes, isso é muito bacana, porque muitas pessoas não sabem quais são os seus reais direitos e os seus reais deveres,
E quando a gente fala, então, em um material de uma empresa, nós precisamos que todos os colaboradores estejam a par desse material, né? Ó, a água de qualidade também mostra o tratamento de água, tratamento de esgoto, mostra, inclusive, como que o cliente pode entender a sua conta de água, né? Nós sabemos que para entrar no Sabesp Mobile, a gente precisa digitar, né? Não só fazer um cadastro com o seu e-mail e uma senha, mas também precisamos digitar o RGI, né? Que é a identidade, né? Da minha distribuição dentro da minha casa, da minha residência. E aí ele traz, né, certinho aonde você encontra, né, esse RGI, e isso é muito legal, né? São informações que, se o cliente ele tiver acesso à internet, tiver acesso, né, e curiosidade, ele vai pesquisar e ele vai encontrar. E nem sempre vai precisar entrar em contato com o saque, né? Aqui, por exemplo, deixa eu ampliar para vocês verem. Tem as informações, olha, o 195, né? Tem 0800, tem a própria agência virtual, que nessa pandemia foi muito usada, né? Porque houve, dentro dos postos de atendimento, né, houve sim uma redução de pessoal, enfim, devido ao isolamento, coisa e tal. Então, essa agência virtual ela foi muito utilizada, né? Mas quantas pessoas fizeram esses atendimentos e tiveram sucesso? Quantas pessoas, dentro desse atendimento, tiveram dificuldades em acessar, né, o aplicativo ou acessar o meio digital? Mostra também, dentro do manual, como instalar uma caixa d'água, a sua importância, como fazer a limpeza da caixa d'água, né? Tem dicas de economia, né? Como identificar e cursos para identificar vazamentos. Isso eu achei incrível, né? Que para o cliente isso é muito bacana, porque ele não está pensando em, entre aspas, entregar um conteúdo, entregar um serviço, mas ele também está pensando que aquele meu pode realizar alguns serviços individuais, serviços em casa, que não necessita de um técnico da minha empresa. Então, isso é bacana, eu estou deixando de gastar com combustível, deixando de gastar com pessoal na rua, né, pessoal de manutenção na rua, porque aquele meu cliente ele vai saber resolver ou diagnosticar aquele problema, né? Mas nem sempre, né? No meu caso, por exemplo, eu estou em casa, meu marido não está. Eu não estou vendo vazamento em lugar nenhum. A conta está vindo alta. Mas como é então que eu identifico, né? Então são coisas que nós vamos lá na frente conversar ainda sobre isso. E aí vem, né, recomendações importantes, fala sobre 4 projetos incríveis, que é o projeto Tietê. Ele fala sobre esse programa de onda limpa, fala também sobre córrego limpo e sobre água de reuso. Então, são 4 projetos embasados pela Sabesp. Eu tive o prazer de participar de um dos processos ainda quando eu trabalhava no SESI, para esse projeto Tietê, né? Que não adianta a gente trabalhar para desenvolver toda a questão de limpeza, né? Desse rio e não trabalhar com o desenvolvimento das pessoas, né? Então, eu acho super interessante e extremamente importante quando fala-se em fidelização de clientes, tá? Mudei a tela, vocês viram aí? Voltamos para a tela manual? Sim, falem comigo. Sim. Ou ainda está na Sim. minha questão? Não, né? Ainda está no manual do cliente. Hein?
Maravilha, vamos continuar então. Então, olha só, o objetivo, planejar, construir, operar sistemas de água e esgotos domésticos fazem parte de todo o desenvolvimento que a Sabesp tem em relação à entrega dos seus serviços, tá? A Sabesp, hoje, ela é a maior empresa em saneamento básico das Américas e está em 5º lugar em maior do mundo, né? Então, atendendo hoje mais de 28 milhões de clientes e operando em 360 dos 645 municípios do estado de São Paulo, levando saúde, qualidade de vida para toda a população. Então, é uma empresa, mas o que é que nós precisamos melhorar? Porque aqui eu vejo que nós estamos lá em 89% de satisfação e de clientes satisfeitos e muito satisfeitos. Então, como é que nós podemos juntos encontrar 100% de satisfação dos nossos clientes? Aonde é que a gente, o que é que a gente está pecando ou o que é que está faltando no nosso desenvolvimento hoje para que a gente atinja o nível máximo de satisfação dos nossos clientes? Será que os clientes que nós estamos falando, esses 11%, né, que nós estamos falando, será que esses clientes, eles não têm acesso a essa informação que nós vimos, por exemplo, do manual do cliente? Né? Porque eles não têm internet, porque o celular não acessa, porque eu não tenho tempo, eu não tenho interesse. O que é, né? Será que esses 11% desses clientes, e são 11% dos clientes que chegam os serviços, né? E a gente não está contando com aquela porcentagem de clientes de população que hoje não tem ainda, né, o saneamento e nem a entrega da água, no saneamento básico no contexto geral. Então, pensando somente nessas pessoas que já têm essa entrega, esses 11%, né? Aonde é que a gente precisa melhorar? E aí, busquei algumas questões para a gente poder pensar aqui em como fidelizar esses 11% de clientes e aumentar, então, a nossa fidelização, a nossa interação com esses 89% que já estão lá, tá? Então, olha, a primeira seria assim, como facilitar o pagamento pelos clientes, né? Então, será que quantos clientes hoje têm dificuldade em fazer o pagamento da conta? Muitos já estão lá com a conta em débito automático. Tem essa possibilidade, parceria com os bancos, né? Muitas pagam em lotéricas, muitas pagam pelo aplicativo, né? Vocês já entraram no aplicativo da Sabesp? No Sabesp Mobile? Não, eu não. Sim. Sim, não. Então, eu super indico para vocês, tá? Para vocês terem uma ideia. Aqui na minha casa, a gente não faz conta débito automático. Nós fazemos as contas pagas todas pelo celular. Eu não vou no banco, não sei há quantos anos que eu não vou no banco. Tudo pelo celular, né? Mas quantas pessoas fazem ainda aquele processo de pegar aquela conta impressa, levar essa conta ao banco, muitas na lotérica ou em casas que fazem pagamento, né? E fazem ainda com aquele clipezinho, né? Então, isso, como que será esse tipo de interação com esse cliente que não está conectado, que não está na era digital, né? Então, talvez esses 11% esteja ali, né? Outro seria a redução de problemas e acessos com o medidor. Então, muitas vezes, e aí quando não tem esse acesso para fazer a medição do número, né, número gasto muitas vezes
faz a duplicação, né, da conta anterior para a conta desse mês, porque não conseguiu medir. Ah, porque estava chovendo demais, não conseguiu olhar o leitor. Ah, porque tinha um cachorro muito bravo que não conseguia entrar para ver onde que estava o medidor. Por N motivos, né? Então, como seria pensar hoje em inovar nesse sentido, né? No sentido em que não precise mais passar uma pessoa na minha residência, imprimir aquela folhinha, porque tem gasto para a empresa aquela folha, tem gasto para a empresa aquele colaborador que está ali na rua fazendo essa medição, né? Então, pensando nisso, como é que talvez poderia fazer esse processo de inovação, né? De entrega dessa conta para esse cliente, né? Talvez pensando dessa forma, a gente talvez mude, né, esses 11% que não estão ali dentro dos satisfeitos e muito satisfeitos, né? A ampliação também da comodidade para esse cliente, né? Quantas contas, por exemplo, elas foram picotadas porque passou um vento, caiu, o cachorro comeu a conta, né? E aí aquela família, pela correria do dia a dia, por não ter um planejamento financeiro onde sentiu falta da conta, recebe uma notificação de que está devendo, né? Então, para a comodidade desse cliente, como é que a gente poderia pensar em novas estratégias aí para que não ocorresse esse tipo de falha, né? Que não é uma falha 100% da empresa, porque a empresa não tem culpa que a casa tem cachorro, a empresa não tem culpa que a chuva derreteu o papel, né? Mas se não fosse através do papel, fosse através de um aplicativo, ou através de um e-mail, ou, sei lá, no celular, enfim, de uma forma digital, talvez isso não se perderia, né? Então, estreitar o relacionamento com os clientes. Quais são os meus clientes, né? É uma gama de clientes gigantesca. São muitos, né? São 280 milhões de clientes. Mas como que eu posso atingir esses 280 milhões de clientes de uma forma extremamente positiva? É isso que a gente tem que pensar, tá? Como inovar, então, trazer, então, talvez a redução de custos, né, para tratamento das reclamações dos clientes refere-se muitas vezes à apuração do consumo, né? Hoje, como que isso? Eu sei que foge um pouco, talvez, falar em preços, em valores, né? Fuja um pouco da alçada nossa, né? Do que a gente está conversando aqui, né? Que talvez isso seja algo que venha designado, né? E em cima de muitas taxas, e enfim. Mas pensando, né, justamente nesse sentido. Ah, eu tenho um aumento aqui, um aumento ali, mas eu tenho um retorno, né? Ah, eu estou oferecendo para você tais ações, eu estou oferecendo para você, cliente, tais procedimentos que antes não tinha. Hoje, mas hoje a gente utiliza esse componente na água, que transferido para a sua casa te traz tais benefícios, né? Não somente todos aqueles que já traz, mas pensando em um plus, pensando em algo a mais. Custa talvez um pouco mais para a empresa, mas traz outros tipos de benefícios também, tá? Vamos lá. Já pensaram na possibilidade da utilização de redes sem fio, por exemplo, para o fornecimento do consumo, das contas, dos históricos, comunicações, né? Talvez fazer a gestão, né, desses consumos da parte do cliente de uma forma diferenciada, né? Talvez isso também seja uma estratégia, né, da gente pensar que utilizando outras redes, talvez traga para a gente outros benefícios, né? E esses benefícios para a empresa, imaginem só, 100% de satisfação ou muito satisfeitos. Então, isso seria incrível, né, para
para a própria empresa, para o nome dessa empresa. E aí, ainda dentro dessa apuração desse consumo de água e esgoto, pensando que olha que interessante seria se na minha casa, lembra o exemplo do vazamento que eu passei para vocês? Se aqui na minha casa eu fosse avisada, olha, você está tendo um vazamento, ou você está tendo um excesso, né, de gasto maior na ponta da sua, no consumo de água, né? Então, já pensou se tivesse algo dessa forma? E se já tem, vocês me falem, né? Se isso já está em campo. Mas avisar para a gente, avisar para o cliente que existe algo ali que possa, sim, te alertar, faz parte da gente pensar além do cliente, do que o cliente pensa, tá? Eu penso além do que o cliente pensa. E isso seria extremamente interessante para o nosso desenvolvimento também. Tá bom? Isso existe, sim. Vamos lá. Desculpa. Não, existe, sim. Você alertar o cliente quando o excesso de consumo existe. Você, pela conta d'água, pela leitura, você já avisa ele que ele tem problema de algum vazamento. Já vem uma mensagem. Não, o próprio leiturista, se ele tiver acesso à pessoa, ele já avisa quando ele faz a leitura. Certo, Entendeu? mas não tem nenhuma mensagem. Imagina assim, se ele só coloca dentro da minha caixinha a conta, eu consigo identificar, por exemplo? Tem alguma coisa? Sim, vem uma notificação, sim. Ah, bacana. Show. Legal. Muito bem, Sidney, obrigada. E Nada. aí, pensando, né? Pensando no hoje, né? Pensando no hoje, como isso poderia ser ampliado? Como isso poderia ser modificado, né? Para que tivesse ali 100% de aprovação, 100%, porque pensa comigo, né? Se existe vazamentos em 100 residências, são 100 residências que estão usando mais, né, um serviço, o produto ali, e esse produto, ele gera para a gente também outros gastos como empresa, né? E pensando em meio ambiente, ele também afeta mais o meio ambiente, né? Então, se a gente pensar numa tríade, e eu, dentro dessa tríade, pensar que a empresa ela está alerta aos tipos de vazamentos para não aferir o meio ambiente, não aumentar para esse cliente o valor da conta, isso seria também muito bacana, né? Pensando nesse sentido, amarrando todas essas pontas, né? E mostrando isso, porque muitos, né, não conhecem a estrutura, muitos não conhecem o trabalho feito pela empresa. E quem não é visto não é lembrado, não tem essa frase? Né? Eu preciso mostrar, né, quantas pessoas sabem dos projetos, quantas pessoas sabem desses alguns tópicos que eu passei para vocês, quantos clientes sabem disso, né? Há a necessidade de que todos saibam, todos os meus clientes precisam saber exatamente, é a mesma questão da blusa que eu vou comprar. Eu não tenho que ver o material, eu não tenho que olhar o tamanho, eu tenho várias descrições que eu tenho que ver naquele produto, no caso, no serviço, dentro do serviço que pode ser a meu favor. Tá? Então, é importante ampliar, mostrar mais, aparecer mais o que realmente está sendo já realizado pela empresa, tá? Como aprimorar a experiência do usuário no relacionamento com a Sabesp. Continuo falando sobre isso, né? Tempo de resposta, usabilidade, né? Utilidades dos serviços, tudo isso está dentro desse processo, né? Melhorar essa interação entre Sabesp e usuário, tanto usuários internos, que são os beneficiários Sabesp, quanto os usuários externos, que são os clientes finais, porque todos utilizam-se das mesmas estruturas ali, né? Então, é importante essa integração,
esse aprimoramento, essa ampliação da comunicação afetiva e assertiva interna e externa, ok? Extremamente importante para esse desenvolvimento, para essa fidelização. Como desenvolver, implantar e acompanhar um programa de promoção à saúde e de atenção primária personalizada, capaz de ajudar e fidelizar os beneficiários, promovendo hábitos de vida saudáveis. Se a empresa ela está coligada com os benefícios tragos para os beneficiários, que são motivados com esses benefícios, são motivados com o desenvolvimento desses hábitos de qualidade de vida saudáveis, eles são os mitigadores de informação, eles são os transmissores de informação, né? Se eu, como beneficiário, não conheço 100% o que a minha empresa faz ou o que a empresa proporciona dentro da estrutura, como eu vou ampliar essa informação, transmitir essa informação? Então, é extremamente importante, necessário, urgente, que todos sejam fidelizados, internamente e externamente, tá? Os hábitos saudáveis, que a gente costuma dizer, né, o desenvolvimento desses hábitos, a qualidade de vida, nós falamos muito sobre vários assuntos aqui que estão dentro desse contexto, né? Então, falar sobre qualidade de vida também é pensar que o meu colaborador, que é beneficiário do meu serviço, ele também tem que entender e transmitir essa informação e também se sentir satisfeito e fidelizado. Compreende? Que se eu fidelizar o meu próprio beneficiário, isso significa que todos os meus atendimentos, o meu serviço, a minha forma de implementar todas as estruturas, elas estão sendo amarradas. E aí eu faço girar o meu desenvolvimento interno e levando benefícios para os clientes que estão lá fora, ok? Por último, como verificar comportamentos e padrões que poderiam denotar condutas anticompetitivas? Resumindo, né? Quais seriam as estruturas que eu, como Sabesp, teria que ter mais atenção ou talvez desenvolver mais em processos licitórios ou em relação àquelas outras companhias de saneamento que nós vimos no início, para futuras parcerias ou até mesmo para ampliar, né, a minha distribuição, para que nessa intenção que nós temos hoje de atendimento, mas que amplie, que cresça ainda mais, né? Então, alguns padrões, talvez, de comportamento ali poderiam ser analisados, como avaliação de valores, né? Esses valores não só internos, mas também com muita atenção no processo de administração, para a entrega desse serviço, para a entrega do serviço que a Sabesp proporciona, né? A verificação de outras empresas, né? Talvez conversar realmente, trocar ideia, né? Com o que um está pensando. Existe uma associação muito bacana quando a gente fala em competitividade, né? A verdadeira competitividade não é aquela que você fecha os olhos para o outro e deixa cada um por si, né? A competitividade é você saber o que o outro faz e fazer melhor do que o outro faz, né? Isso é uma competição, você é melhor do que o outro, né? E a gente precisa disso quando a gente pensa em crescer, tá? Aumentar práticas, determinar territórios, enfim, isso faz parte do desenvolvimento, de um crescimento, e eu gostaria, sim, de poder ter como ampliação e como desenvolvimento 100% de satisfação de todos os clientes. É claro que é basicamente impossível atingir, que cada um tem uma atitude, um jeito de pensar, mas seria interessante se a gente pudesse ter pesquisas de satisfação sempre, né, sei lá, a cada 6 meses, para ter uma ideia de como que os nossos clientes realmente estão pensando,
né, pesquisas de mercado no sentido de o que você gostaria, né, que tivesse mais de acessibilidade para que você possa ampliar os nossos serviços, né, de atendimento ao cliente, levar isso realmente para o cliente, porque ele pode trazer informações que a gente hoje não pensou, mas que seja 100% útil, não só para esse cliente específico, mas para uma gama de outros clientes também. Então, é interessante a gente transmitir essa informação para que eles também possam fazer, tá? Aqui é só alguns tipos de atendimentos que a Sabesp tem, né, tanto no interior, inclusive eu achei muito bacana aqui a parte de agência virtual, que nós já falamos, mas que também poderia ser um pouco mais acessível, né, para talvez colocar, não sei, aqui, quem sabe, né, um tradutor, alguma coisa que fosse realmente para atender a todos os públicos, né, numa coisa geral. Vi que vocês também, a Sabesp tem aquele atendimento para pessoas com deficiência auditiva, pessoas com dificuldade de fala. Achei isso super bacana, a gente realmente precisa pensar nessa diversidade e nessa acessibilidade para todos, né? Aqui está um pouquinho do app mobile, né, onde tem algumas telas aqui para vocês, que é muito bacana. Quem conseguir acessar, acesse, é importantíssimo a gente ter essas informações, né, não só para a gente mesmo usar, mas também para poder transmitir isso, né? Então, as redes sociais num contexto geral, então é importante como colaborador, é importante como cliente, é importante como desenvolvedor dessa estrutura, né, que leva para muitas pessoas muitos benefícios, e esses benefícios precisam ser cada vez mais ampliados e focados no cliente. E aí eu tenho 3 frases que eu gosto de colocar sempre que eu falo de desenvolvimento com relacionamento com clientes, e aí seria assim, né? Se você vende algo para alguém, você tem um cliente. Se você ajuda alguém, você tem um cliente para a vida toda. E a Sabesp ajuda clientes. Ela ajuda pessoas, né? O que seria de nós todos se nós não tivéssemos a estrutura que essa empresa tem e a entrega de todo esse processo, de todo esse serviço que a Sabesp entrega, né? Então, outra, nós vemos os nossos clientes como convidados para uma festa em que nós somos os anfitriões. É nosso trabalho de todos os dias fazer com que cada aspecto importante da experiência do cliente seja um pouco melhor. É importante pensar, ai Priscila, mas você já me mostrou tantas coisas que tem, mas é pouco perto do que a gente pode chegar. Sabe aquela coisa assim? Eu tenho que ser o melhor do melhor do melhor, entregar sempre com excelência. Nós não somos robôs, mas nós temos sim capacidade de poder moldar tudo aquilo que a gente pretende alcançar, né? A ideia de motivar os nossos clientes, não só os nossos beneficiários, colaboradores, mas sim motivar os nossos clientes é sempre superar, né? Eu esperava isso, mas veio muito melhor do que eu esperava, né? A qualidade da entrega muito melhor. Aquele atendimento no telefone foi muito melhor do que eu esperava, né? Então, é isso que a gente precisa quando a gente pensa em entrega para o cliente. Não só na água, no saneamento, no esgoto, não é isso somente, é em tudo. É no aplicativo, é no virtual, é no telefone, é em todos os sentidos, tá? São em todos os sentidos. Então, mantenha-se próximo de seus clientes, tão perto que seja você a dizer para eles o que eles precisam, muito antes deles perceberem, muito antes deles se darem conta, né? Então, é aquilo que a gente estava falando. Eu não sei do vazamento, mas a Sabesp veio e falou, olha, está acontecendo alguma coisa aí, né? Então, que carinho que eu estou recebendo e eu não esperava. Então, é isso que a gente precisa pensar, né? Atingir as necessidades reais de cada cliente, sem mesmo que ele perceba que ele realmente está necessitando daquilo, tá? Então, isso que eu acho que é uma essência para a gente começar a pensar em ampliar a nossa fidelização dos nossos clientes.
Tudo bem, gente? Falem Tudo bem? aí. Sim. Sim, tá tudo bem. Bem. Vamos tirar aquela fotinho antes mesmo que as pessoas saiam?